Merhaba, hoje Denise, sejam bem-vindos a este vídeo que é dedicado somente a Kızılcık Şerbeti. Hoje eu vou comentar o primeiro episódio, a repercussão, a audiência e as críticas feitas à série aqui na Turquia. Então já deixem o comentário de vocês e não se esqueçam de compartilhar a sua opinião sobre este vídeo e sobre o primeiro episódio da série. Depois de apresentar um trailer que gerou algumas polêmicas por uma cena de preconceito que foi exibida, Kızılcık Şerbeti teve a sua estreia no dia 28 de outubro. O primeiro episódio trouxe a informação de que a série seria baseada em fatos reais. Eu não lembrava desta informação, mas este foi um dos pontos pelo qual a série foi criticada. Eu vou fazer algumas observações e depois eu comento sobre essas críticas com vocês. Eu acabei de assistir ao primeiro episódio, preciso dizer pra vocês que eu adorei a série. Eu achei o elenco nota 10. Confesso que nas primeiras cenas exibidas do Doğukan, eu fiquei um pouco de dúvida, mas o Fatih ganhou meu coração na cena em que ele foi ser apresentado para a família da Doğa pela primeira vez. Gente, que lorde! Eu achei ele muito fofo, achei um príncipe, uma educação, nota 10. Ali, ele me convenceu. A Doğa, coitada, já está toda trabalhada das lágrimas, aquela ali, meus amigos, vai sofrer do começo até o fim. E o que dizer da atuação da Evrim? Gente, que personagem insuportável! A Evrim está arrasando. O que dizer da cena de quando a Doğa conta para a mãe que está grávida? Eu simplesmente consegui sentir o desespero dela. Eu preciso fazer uma consideração para vocês sobre a cena em que o Fatih conta para a mãe da Doğa com que ele trabalha. Ele diz que trabalha com o pai e que eles têm hotéis e resorts. É isso que é escrito na legenda. Não daria para eles contar tudo isso na legenda, mas vocês devem ter percebido que a mãe da Doğa fez uma cara um pouco feia. O segmento dos hotéis que o Fatih trabalha são hotéis de águas termais. A maioria dos hotéis de águas termais aqui na Turquia, eles possuem algumas regras diferenciadas. E é por isso que a mãe da Doğa faz aquela cara. Por exemplo, um homem e uma mulher, se não forem casados, eles não podem se hospedar no mesmo quarto. Eles precisam comprovar que eles são casados para eles conseguirem ficarem juntos. A área da piscina da água termal, os casais mesmo casados não podem ficar juntos. É uma piscina para os homens, é uma piscina para as mulheres. E se eles quiserem ficarem juntos, eles precisam pagar um valor à parte para eles ficarem em um local reservado somente para a família deles, que é pago por hora. É esse o ramo dos hotéis da família do Fatih. E é por isso que a mãe da Doğa fez aquela cara. Estou falando para vocês porque eu conheci uma brasileira que não sabia disso. Ela foi para um hotel de águas termais com o marido e a filha e ela só soube disso quando ela chegou lá. Então ela ficou bastante desapontada por não conseguir curtir a piscina com a família dela. Uma coisa que eu gostei da série é que ela é rápida. As coisas acontecem. Eles não ficam segurando, cozinhando a informação. A Doğa, por exemplo, não demorou 2 horas do primeiro episódio para contar para a mãe que estava grávida. Então ela contou que estava namorando, que queria apresentar, apresentou, quero me casar, estou grávida, casei. As coisas fluem. Para mim, a pior coisa que tem são séries que ficam ali segurando você e você já sabe o que vai acontecer. Este não é o caso de Kızılcık Şerbeti. Eu, Denise, adorei a série porque ela mostra bastante a diferença cultural. No entanto, vendo algumas críticas, eu acho que se a família da Doğa fosse uma família estrangeira, talvez a história fosse convencer um pouquinho mais o público turco. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a crítica negativa que surgiu sobre Kızılcık Şerbeti. Por exemplo, essa notícia diz: Kızılcık Şerbeti traz cenas polarizadas e diálogos exagerados, em que os laicos são demonizados. A definição de laico é aquele que não pertence a uma ordem religiosa. Em que os laicos são demonizados, os conservadores são oprimidos e ao mesmo tempo humilhados, além de trazer uma linguagem discriminatória que pode desencadear a polarização na sociedade. Sobre a história ser baseada em fatos reais, a crítica faz um questionamento. Que história? É baseada em quê? Qual que é esta adaptação? Eles questionam referências sobre essa história baseada em fatos reais e dizem que a série traz uma realidade muito distorcida. Em resumo, gente, a crítica criticou bastante a história, mas eu gostaria de dizer para vocês que a crítica representa a opinião de uma única pessoa e não de um todo. Então eu estou trazendo para vocês somente a título de informação, mas não tomem isso como uma verdade absoluta dita por todos. Ok? Também tivemos notícias em relação à audiência.
Kazalchuk Sherbeti alcançou uma audiência abaixo da expectativa. Kazalchuk Sherbeti não conseguiu uma classificação entre os top 10. A audiência total da série na sua estreia foi de 2.38, 15ª posição. AB 2.11, 12ª posição. ABC 2.46, 14ª posição. O maior desafio de Kazalchuk Sherbeti, sem dúvida, é a concorrência dela. Críticas à parte, eu não acredito que a baixa audiência tenha sido resultado da história da interpretação contada em Kazalchuk Sherbeti. Muito pelo contrário, o maior desafio da série é a sua concorrente Yalı Çapkını. Yalı Çapkını é atualmente uma das séries mais assistidas aqui na Turquia e é uma série que foi muito bem aceita pelo público. Na última sexta-feira foi ao ar o 6º episódio. Isso significa que a estreia foi muito antes de Kazalchuk Sherbeti e a série já teve tempo para conquistar o coração dos turcos e do público no geral. Então é difícil a gente falar sobre a audiência de Kazalchuk Sherbeti quando ela está concorrendo com uma série que já está sendo exibida há mais tempo e que já conquistou o seu público. Embora que não dê para o canal prever a audiência, o sucesso da sua concorrência, que faltar de sorte de Kazalchuk Sherbeti ser exibida justamente na sexta-feira. Mas além disso, meus amigos, nós também temos notícias boas. A repercussão causada nas redes sociais pelos fãs da Salı Turkoglu refletiu também nas notícias aqui da Turquia. Fãs de Salı Turkoglu pressionam nas redes sociais. Embora aqui Kazalchuk Sherbeti tenha tido uma baixa audiência, Kazalchuk Sherbeti e Salı Turkoglu são os assuntos mais comentados nas redes sociais. Então assim, gente, vocês que fazem multirão no Twitter, nunca se esqueçam de colocar a tag da Salı e de Kazalchuk Sherbeti. Os dois são importantes, mas comentem sempre os dois para não ter erro, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a série. Enquanto eu assistia, era nossa atrás de eita. Eu sei que a Kavaldjan não é flor que se cheire, ela é uma mulher difícil, mas em alguns momentos, principalmente na cena em que junta as duas famílias, eu consegui sentir sim um pouquinho do desespero dela, consegui ter um pouquinho de empatia. E vocês, o que vocês acharam? Gostaria também de dizer uma coisa, que é a minha opinião. Aqui na Turquia, eu não conheço nenhuma casa que as pessoas entrem com sapato dentro de casa. Mas vamos supor que na família da Doğa, eles utilizem o sapato dentro de casa, como mostrou naquela cena. Eu achei completamente não legal eles dizerem que não querem entrar com sapato porque este não é o certo. Se eles estão na casa dela e a regra dela é entrar com sapato, eu não achei legal eles dizerem isso pra ela. Não vou entrar com sapato porque este é o mais certo. O que vocês acharam disso? De todo o primeiro episódio, este foi o único momento em que eu fiquei do lado da Kavaldjan. Deixe sua opinião aqui nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!